Pega a palavra que eu vou te entregar agora, porque essa palavra é forte em Deus. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 11. Mas agora estou vos escrevendo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for imoral, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, com uma pessoa assim, nem sequer comais. Palavra do Senhor. Quem tem aliança prospera. Quem não tem aliança está fadado ao fracasso. Isso daqui é um princípio. Estou falando para vocês todos esses dias sobre princípios. E eu já falei sobre o princípio da fala, cuidado com o que sai da sua boca, princípio do serviço, princípio do bom caráter, não seja mau caráter. Falando para vocês do que? Do princípio da propriedade, do autogoverno, ou seja, não seja uma pessoa desgovernada. E hoje eu falo do princípio da aliança. Por que eu estou falando isso? Porque, meus irmãos e minhas irmãs, esse princípio é impactante e é muito forte. Porque nós, hoje, sabe, é difícil as pessoas compreenderem sobre a aliança. Por quê? Nós estamos numa geração do descartável. Se você for para algumas gerações atrás, as gerações atrás nada era descartável. Tudo era durável. Não existia copo descartável. Hoje a gente vive no tempo do descartável. E como tudo é descartável, né? Isso é um problema, por quê? Porque um sapato, antigamente você tinha um sapato, e o sapato tinha um sapateiro, e o sapateiro, quando o solo do sapato desgastava, ele colocava uma sola nova. Quando tinha um problema no sapato, quando descosturava, ele costurava, e era o sapato de você sair. E você polia, e você cuidava, e ajeitava, e consertava, e fazia as coisas. Hoje não. Deu errado, joga fora. Desgastou, joga fora. Não foi feito para consertar. Então, numa era onde tudo é descartável, isso acaba indiretamente atingindo as nossas relações. Hoje é desse jeito, as pessoas casam dizendo assim: se não der certo, a gente separa. Ora, é interessante que eu participei de um casamento nesse final de semana que passou e o padre dizia claramente: tem certeza que vocês estão aqui? Porque aqui não é para ver se dá certo. Aqui é para quem tem certeza que dá certo, porque aqui é para sempre, não é? Entendeu? Ele colocou, é até que a morte os separe. E aí eu digo para vocês, hoje as pessoas vão casar e dizem assim: se não der certo, separa. Hoje as pessoas fazem sociedades, fazem negócios dizendo: se não der certo, a gente desfaz, né? Ou seja, nem começou e já está pensando na divisão. Não que não deva se preocupar com isso, porque exatamente tem que ter cuidado com quem você faz aliança, mas isso não é aliança, pode ser uma sociedade. E isso não é casamento, isso não é sacramento do matrimônio. Você pode até ter um contrato civil, né, de casamento. Então eu quero dizer para você, não confunda isso com aliança. Matrimônio é para quem tem aliança. Entendeu? Fazer negócios é com quem tem aliança, porque é indivisível. A aliança não se divide. E quando eu falo sobre unidade, eu me refiro às partes envolvidas estarem com o mesmo foco. O que é unidade, Geraldinho? São pessoas que têm o mesmo foco. São pessoas que têm o mesmo olhar, pensamento, propósito, sentimentos voltados pela mesma direção. Em um só coração e uma só alma, numa linguagem bíblica. Para haver aliança é preciso existir unidade de quê? De propósitos e convicções. Não tem unidade com quem tem propósitos e princípios diferentes dos seus. Não dá para ter unidade. Entende isso, não? É complicado. Você pode ter, eu vou dizer, relacionamento. Não confundir relacionamento com amizade. Relacionar-se, a gente deve se relacionar bem com todas as pessoas. Com todas as pessoas. A gente precisa fazer um esforço, que nem todo mundo é tão legal para a gente se relacionar bem. Mas a gente faz um esforço. Tanto é que São Paulo vem dizer depois: então, suportai-vos. E aí eu quero dizer para você, exatamente, a gente tem que fazer um esforço para suportar alguns, para acolher outros. Isso é um esforço. Mas unidade, aí não é assim que é, entendeu? Tem gente que a gente suporta, tem gente que a gente gosta e tem gente que a gente tem unidade. E essa unidade, ela parte desses princípios e desses propósitos. Por isso que eu sempre, quando eu rezo à noite, no texto Sagrado do Coração de Jesus, para a pessoa encontrar um par, eu digo assim, que você encontra uma pessoa para namorar, que tem a unidade de princípios e propósitos. Porque se não tiver, já deu errado. Agora pode ser uma paixão danada, mas depois vai dar uma separação danada. Vai causar um sofrimento terrível. E para haver aliança, é preciso existir unidade de princípios e propósitos. Isso em todos os contextos. Está falando isso para um casamento, Geraldinho, para um namoro? Não.
Funciona no namoro, funciona para o noivado, você só vai noivar com alguém assim, funciona para o casamento, funciona para uma sociedade, funciona para uma empresa, funciona para o seu grupo de amizades. Ei, funciona para o seu grupo de amizades, para a sua roda, sabe? Unidade. Isso é muito importante. Funciona, inclusive, com quem você faz negócio. Não faça negócio com qualquer um. Tem gente que a gente faz negócio e acaba com a gente. Tem gente que a gente faz negócio que só bota para trás. Então, é porque eu não podia perder esse negócio com gente ruim, não queira negócio. Com gente que tem princípio, propósito diferente do seu, não queira negócio. Isso aqui é muito forte. Sabe, meu irmão? Por quê? Porque se os princípios e os propósitos são diferentes dos seus, você pode se relacionar com elas. Você pode agir muito bem, tratar bem, sabe? Ter um relacionamento com essas pessoas. Porque não é para você fazer um ciclo e agora não se relaciona mais com ninguém, não. Você pode sim se relacionar com essas pessoas. Você só não vai ter aliança. Não permita que sente a sua mesa quem não tem aliança contigo. A mesa é sagrada. O seu lugar, atenda fora. Em outro lugar, marque fora. Quem não tem aliança com você, mas a pessoa queria marcar um almoço comigo, marque no restaurante. No shopping, entendeu? Marque na pensão, entenderam? Isso aqui é muito forte, mas não na sua casa. Não na sua casa, não marque na sua casa com quem não tem aliança. Até porque eu costumo dizer assim, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E isso deve ser algo inegociável para você. Isso é o quê? É quem tem propriedade, que é o outro princípio que eu falei para vocês. Quem tem propriedade não fica negociando seus princípios e propósitos para agradar fulano e cicrano. Um fator essencial para que uma aliança prospere é que ambas as partes tenham um princípio do caráter. Não existe aliança com quem é mau caráter. Não esqueça disso. Não, fulano foi mau caráter com um outro amigo meu. Se foi, com o outro vai ser com você. Lembre-se. Não, mas lembre-se que os seus amigos têm amigos. Mas você se esquece disso. E aí você traz, aí você partilha a sua profunda intimidade, aí lembre que seus amigos também têm outros amigos. Adivinha qual é o assunto na roda dos outros amigos? Cuidado. Sabedoria. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. É isso que faz as pessoas se unirem. Acaba unindo pessoas, né? Porque une propósitos. Um fator essencial para que uma aliança prospere é que ambas as partes tenham um princípio do caráter. Não tem como você, por mais que você goste de uma pessoa, por isso que eu disse, tem gente que a gente gosta, mas a gente tem gente que a gente gosta que é mau caráter. Esse é o ponto. Entenderam? Tem gente que a gente suporta e tem gente que a gente gosta. E tem gente que a gente faz aliança. Não confunda. Fulano é do meu gosto. É do teu gosto, mas mau caráter que só. Todo mundo sabe. Você também sabe. Você sabe que essa pessoa... Não, ela enrolou os outros, vai enrolar você. Entenderam? Eu vi um meme esses dias da pessoa dizendo exatamente isso. Ele dizendo assim, tá vendo aqui? Olha, bati a moto que eu pedi emprestada. Né? Do meu amigo. Ainda tinha pedido dinheiro emprestado a ele. Perdi um amigo e perdi a moto. Por quê? Eles... Como é que ele empresta a mim se eu não tenho um nome nem para comprar para mim? Vocês estão entendendo? A pessoa estava lá até inclusive lamentando, dizendo assim, mas eu vou fazer o quê? Eu não tenho como pagar ele. Não tenho como pagar a moto que perdi. Eu sou assim, ou seja, um típico mau caráter, lamentando inclusive perder a amizade. Agora, o problema é de quem fez isso, tentou fazer uma aliança com a pessoa que não tem caráter. Ou melhor, caráter ele tem, só que o caráter é ruim. É um mau caráter. Então, meu irmão, minha irmã, só existe unidade verdadeira com pessoas de bom caráter, lembre disso. No matrimônio, por exemplo. Por mais que você seja uma pessoa boa, por mais que você tenha o desejo de um casamento digno, respeitoso, por mais que você deseje e seja uma pessoa fiel, na alegria, na tristeza, amando e respeitando até os últimos dias da sua vida, não vai dar muito certo com uma pessoa de mau caráter, porque você ama, porque você respeita, mas a pessoa não respeita, a pessoa não respeita, a pessoa não é fiel. Entende o que eu estou querendo dizer para você? Ela não vai cumprir o combinado, por mais que ela prometa diante do altar. Promete ser fiel, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amar, respeitar, todos os dias da minha vida. Mas como é que você faz isso com a pessoa que não cumpre? Ela pode falar no altar, mas é receber a bênção. Não é receber a bênção, gente. O matrimônio não é isso.
É muito mais que isso. São pessoas que têm unidade de princípios e propósitos. Pessoas de bom caráter, pelo menos deveria ser, que elas vão diante do altar para selar aquilo que já está feito fora do altar. Entenderam? E isso daqui é forte demais. Você está dizendo assim, Geraldinho, então eu só posso ter unidade com pessoas iguais a mim? De forma alguma. Não é nada disso. A resposta é não. Para ter unidade, você não precisa ser igual a ninguém, não. Até porque as pessoas que vão relacionar são diferentes. Cada um é único. E às vezes você vai se relacionar com pessoas que têm temperamentos completamente contrários aos seus. Mas não é sobre o temperamento. Cada um tem o seu papel, cada um tem o seu dom. Inclusive é bom que você faça, por exemplo, uma sociedade. É bom que você faça com uma pessoa que tem um dom diferente do seu, um talento diferente. Que talvez você é bom em organização e a outra pessoa é boa em atendimento ao público, em vendas. Entenderam? Aí funciona bem, porque normalmente aquele que é bom de atendimento ao público e em vendas não é bom na organização, na administração. Aí dá até certo. Então são pessoas diferentes. Então não é sobre ser igual. Não é sobre isso. É necessário que seja uma pessoa de bom caráter, uma pessoa que tenha unidade de princípios, de propósito com você. E aí vai dar certo. Aí já deu certo. Para que fique mais claro, eu costumo dizer do exemplo do saco de laranjas que eu fui no supermercado. Enchi um saco de laranjas. E eu nunca vou fazer nada mal feito. Débora disse, bota laranjas. Tá bom. Eu não boto pouco, eu boto muito. Se era pouco, era para ter dito assim, bote poucas laranjas. Eu enchi o saco de laranjas. Gente, quando eu fui colocar no carrinho, aquele saquinho que bota laranja, você já viu, é fino, né? Quando eu fui passar no carrinho, os carrinhos são uns ferrinhos assim, né? Um monte de ferrinho assim. Aí tinha uma pontinha. Na hora que eu passei, arrastou. Que arrastou, rasgou o saquinho. Meu irmão, correu laranja para todo lado. Isso é união. Como assim, Geraldinho? União, as laranjas estão todas unidas num saco. Mas na hora que acontece qualquer rasgo, corre cada uma para o seu lado. Isso tem gente que tem união com você desse jeito. Na hora que houver a cisão, na hora que houver o rasgo, corre cada um para o lado. Unidade é o quê? E é o quê, Geraldinho? Unidade é o contrário, é um suco de laranjas. Eu pego, espremo as laranjas, eu misturo as laranjas, não é assim que acontece no suco de laranjas? E elas estão unidas, em unidade. Diferente do saco, que elas estavam unidas, agora elas estão em unidade, estão juntas e não tem nada que separe mais. E se o suco de laranja cair? Caem todas juntas, lembre-se disso. Se cair, caímos juntos. E se forem recolhidos, serão recolhidos juntos. Isso é unidade. E aí eu vou dizer para você, preste atenção na sua vida. Tem um monte de gente que está perto de você, mas que não tem unidade com você. Sabem, meus irmãos e minhas irmãs, vou te dizer uma coisa. Um casamento de unidade, ele tem o sabor da esposa e do esposo. E essa família se torna um pedacinho de cada um. Entenderam, não? O suco de laranjas, ele não tem o sabor. Quando você come uma laranja, quando você bebe o suco de laranja, ele não tem o sabor daquela laranja. Ele tem o sabor daquelas laranjas. A unidade é quando um casamento tem o sabor do homem e da mulher. Uma empresa em sociedade de unidade, ele tem o sabor do sócio 1 e do sócio 2. Então eu te digo uma coisa, seja fiel às alianças. A sua aliança primeiro. Qual a primeira aliança que eu devo ser fiel? Com Deus. Seja fiel à sua aliança com Deus. Essa, sabe, é a primeira de todas, inclusive, que vai te dar base para as outras. Segunda coisa, seja fiel na aliança com o seu cônjuge. O mundo vai tentar, porque o mundo não quer isso. E você vai ser tentado a quebrar a aliança com a sua esposa, com o seu marido. Você vai ser tentado mais de uma vez na sua vida. Muitas vezes até. Né? E se você for bem aparentado, bem aparentada, mas os feios também são tentados, viu? Só para você saber. Aí vai ser mais ainda. Então eu quero dizer para você que está aqui, amado, escolhido, escolhida de Deus. Não é sobre a tentação. É sobre você ser fiel aos princípios. Não é sobre se você se achar bonito ou você se achar feio. Até porque para Deus você é lindo. Quero só te dizer, viu? Você é lindo aos olhos de Deus. Você pode não ser lindo nos olhos daquela pessoa, ou no padrão da sociedade. Isso é padrão. Padrão é assim. Tem um tempo que é isso, tem outro que é outro. Um tempo é ser magro demais, outro tempo é ser mais forte, outro tempo é ser musculoso, outro tempo é ser isso. Então, padrão é passageiro. Não é sobre isso. Então, eu quero dizer uma coisa para você. É sobre a aliança. A aliança vai fazer você crescer. A nossa infidelidade, ela retarda o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida.
A nossa fidelidade faz nós alcançarmos promessas gigantescas. Então seja fiel aos princípios, que você vai alcançar as promessas que Deus tem para a tua vida.